Olá, amados, paz seja com todos. Vamos ler o nosso texto de hoje, no estudo sobre a perplexidade de Paulo, Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 31, e vamos ler também o versículo 1 do capítulo 5, que tem muito a ver com a passagem dessa noite. Diz assim o texto, Gálatas 4, 12 a 31 e mais 5, versículo 1. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, sois filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, pelo privilégio que temos de conhecer ao Senhor e de desfrutarmos da liberdade que há em Cristo Jesus. E essa liberdade, promovida pela graça do Senhor, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo, é que nos alegra o coração e nos dá certeza de que vamos morar por toda a eternidade com o Senhor no reino da glória. Recebe a nossa gratidão e nesse momento te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender o valor da liberdade que há em Cristo Jesus e somente nele. Amém. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. É dessa forma que o apóstolo Paulo iniciou essa nova passagem, sobre a qual vamos nos debruçar hoje à noite. E nós vemos, nesses versículos de 12 a 20, que há uma ênfase nessa atração do amor. Até porque
Paulo faz um apelo comovido, um apelo pessoal. Não tem, digamos assim, um argumento teológico propriamente neste apelo. Ele não usa aqui um argumento racional, ele busca falar ao coração dos irmãos na Galácia. Por isso, ele usa essa linguagem. Sede qual eu sou, porque eu também sou como vós. Sejam livres como eu sou, porque também eu, assim como vocês, abracei o evangelho que promove a liberdade. E aqui ele faz uma súplica e afirma para eles que não se sentiu ofendido, apesar de perceber o risco que os irmãos gálatas estavam correndo ao flertarem com a lei, ao flertarem com os judaizantes que queriam atraí-los para a guarda da lei. E é sempre bom lembrarmos que o problema que Paulo aborda aqui não é propriamente a lei, até porque sabemos, por outras narrativas bíblicas, que a lei veio de Deus, foi o Senhor que deu através de seu servo Moisés para o povo de Israel. A lei é pura, a lei é boa, a lei é santa. No entanto, o que incomodava Paulo e colocava em risco a obra desenvolvida por ele, por outros obreiros ali da Galácia, era a interpretação errada da lei. Era o apego a certas práticas, a certos rituais que promoviam a escravidão e colocavam em risco a liberdade conquistada em Cristo Jesus. Isso era o que realmente incomodava o apóstolo Paulo. Paulo lembra que por causa deles se fez gentil. Ele deixou o caminho do seu povo, o caminho no qual ele andou durante tanto tempo na sua vida. Ele quebrou as tradições nas quais ele foi criado. Ele converteu-se naquilo que os gálatas eram. E agora ele roga aos gálatas que não voltem a se deixar escravizar, que não tomem sobre si o jugo da lei, mas que eles fossem, como ele, Paulo, era, livre em Cristo Jesus. Avançamos aí no versículo 13 e percebemos Paulo falando da enfermidade física. Vós sabeis que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Por conta dessa enfermidade, Paulo teve que interromper a sua viagem e se deter mais tempo ali na Galácia, onde iniciou a pregação do evangelho. Nós sabemos, por fontes históricas confiáveis, que essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e vemos nela algumas expressões que Paulo usou somente ao escrever para os Gálatas, demonstrando assim o carinho que tinha por aqueles irmãos e o zelo, a preocupação que havia no seu coração a respeito da situação que eles viviam, do assédio que eles sofriam e do risco que eles corriam. Então, ele se refere a esse espinho na carne. Quando conheceram o apóstolo Paulo, ele estava doente. A causa dessa doença, alguns estudiosos, eles divergem. Uns dizem que foi por conta da perseguição, outros falam em tentações, outros ainda falam que ele sofria de uma forte dor de cabeça. Há ainda escritores que acham que essa enfermidade física foi provocada nos olhos por conta do fulgor da glória de Deus que ele contemplou no momento da sua conversão, quando ele se dirigia de Jerusalém para Damasco, cumprindo a missão de perseguir os cristãos, os seguidores de Cristo, e ali ele viu uma luz mais forte do que o sol, e isso ao meio-dia, ele caiu. Nós conhecemos bem essa narrativa ali em Atos capítulo 9. Então, alguns estudiosos entendem que esse problema nos olhos foi causado por aquela forte luz. Outros dizem que um mal muito comum naqueles dias, naquela região, que era a malária, foi que causou essa enfermidade física no velho apóstolo.
Outros ainda dizem que foi epilepsia. Aí nós vemos algumas palavras aqui no versículo 14, que diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Essas duas palavras aqui, desprezo e desgosto, que Paulo não percebeu da parte dos Gálatas, ele faz questão de citar. Por isso nós entendemos esse chamado que apela ao coração. Não há aqui um argumento teológico, mas há um chamado pessoal, um chamado que apela para o sentimento, para que eles se lembrassem daquelas experiências do passado, de como ele foi acolhido no meio dos Gálatas, acolhido com amor, não foi alvo de desprezo e nem de desgosto, apesar da sua enfermidade. Por que essa suspeita de epilepsia? Porque para alguns havia alguns sintomas disso. No mundo antigo havia o costume de cuspir quando alguém via um epiléptico, com o propósito de afastar o mal na vida daquela pessoa. Claro que sabemos que isso é uma superstição, mas eu faço questão de citar apenas para vocês saberem que há várias ideias diferentes a respeito de qual era essa enfermidade. No entanto, pelo que nós vemos aí em seguida, ele citando essa questão dos olhos, dá a entender que realmente esse era o seu problema. Versículo 15 diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, há indícios fortes de que, de fato, essa enfermidade tinha a ver com os olhos do velho apóstolo, do apóstolo Paulo. E essa ideia aqui dele de citar, eu dou testemunho a vocês, de que vocês mesmos teriam, se fosse possível, arrancado os próprios olhos para me dar. Claro, não havia transplante de córnea naqueles dias, mas nós vemos assim ele apelando para o amor que os Gálatas demonstraram por ele. E aquilo marcou profundamente a vida dele, até porque ele era um judeu convertido a Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, que saiu numa missão e que, apesar daquela situação difícil que ele estava convivendo com um problema possivelmente nos olhos, ele foi acolhido amorosamente por aquelas pessoas. E ali nasceu aquela igreja. E aquela igreja cresceu e chamou a atenção dos judaizantes, que foram lá para semear dúvidas, semear contendas, para tentar convencer os Gálatas a abraçarem o judaísmo. Prosseguindo aqui, nós vemos Paulo dizendo no versículo 16: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Esse dizer a verdade tem a ver com o conteúdo da carta nos capítulos anteriores, nas passagens que nós analisamos, até porque algumas expressões, algumas colocações foram muito duras, foram muito incisivas, e muitas pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas, especialmente quando se trata de igreja, com argumentos doutrinários, confrontando erros, equívocos. Muitas pessoas se sentem melindradas, incomodadas com esse tipo de confrontação. Por essa razão, no versículo 18, ele fala pela segunda vez sobre a palavra zelo. Ele fala no 17 e ele fala no 18. No 17, no sentido de chamar atenção para a falsidade, a hipocrisia, a falta de sinceridade por parte dos judaizantes, que tinham esse alvo: afastar-vos de mim, como ele disse, para que o vosso zelo seja em favor deles. Não se trata de ciúme do apóstolo em relação aos judaizantes, é que ele percebeu a artimanha daquelas pessoas. Ele percebeu também que
que os próprios Gálatas não estavam atentando para isso. Estavam, de certa forma, começando a concordar com alguns argumentos propostos pelos judaizantes. Por isso, no versículo 18, ele novamente fala em zelo. E ele diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou convosco. O que ele quis dizer é: quando eu estou no meio de vocês, vocês me tratam com muito respeito, com muito carinho, com muita consideração. Eu estou longe escrevendo para vocês, mas espero de vocês o mesmo respeito, a mesma consideração, o mesmo amor. No versículo 19, ele usa uma outra expressão também muito importante, que é as dores de parto. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Então, ele levar os Gálatas a Cristo custou sofrimento, custou dor, um esforço muito grande da parte dele, não apenas no sentido de enfrentar adversários, inimigos que queriam o mal dele, mas também no sentido de vencer suas limitações físicas por conta dessa enfermidade, com o propósito de comunicar a ele o evangelho da glória de Cristo, com o propósito de promover a liberdade espiritual que os Gálatas tanto valorizavam e que agora estavam a ponto de abrir mão. Então, nós vemos que Paulo os levou a Cristo. Isso foi muito custoso para ele, foi muito difícil, ele sofreu com relação a isso, tanto que ele usa essa figura das dores de parto para falar disso. E aqui ele diz, em outras palavras, o seguinte: parece que eu vou ter que passar por isso tudo novamente. Parece que vocês não conseguem abrir os olhos e perceber o risco que estão correndo, os enganos que cercam vocês, os argumentos falaciosos dos judaizantes. Vocês não percebem isso? Parece que eu vou ter que novamente gerar vocês em Cristo Jesus, levá-los de volta aos rudimentos da fé, começar a obra de evangelização de vocês novamente. E ele usa essa expressão que é bem carinhosa: meus filhos. Algumas traduções dizem meus filhinhos. O apóstolo João usou algumas vezes essa expressão em suas cartas, em suas 3 cartas, mas aqui, no caso do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, é a única vez que ele usa essa expressão, justamente para se dirigir aos Gálatas. Seria até natural, do ponto de vista humano, entendermos que ele se sentisse irritado, chateado, e tratasse aqueles irmãos com uma certa dureza, uma certa grosseria. Mas o que nós vemos aqui é uma alternância. Ele fala com firmeza nos momentos, e em outros momentos, como aqui, ele se torna extremamente dócil, carinhoso, amoroso, a ponto de usar essa expressão, meus filhos. Isso porque foram gerados através do ministério do apóstolo Paulo, gerados na fé em Cristo. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo quis dizer basicamente o seguinte: quando eu evangelizei vocês, foi um momento assim de muito sofrimento. Nós conseguimos chegar ao entendimento do evangelho, eu consegui transmitir para vocês os princípios elementares da fé cristã. Agora eu estou passando por esse processo de sofrimento novamente, porque eu estou vendo vocês escorregando, se desviando, se afastando da verdade do evangelho, da simplicidade do evangelho de Cristo. Essas palavras no diminutivo, seja em latim ou grego, revelam o afeto que ele tinha por ele. O seu coração aqui transborda, não os repreende aqui com palavras duras, mas é como se ele sussurrasse, demonstrando ternura para com eles. Então, até aqui, nós vemos esse apelo que é feito pelo apóstolo Paulo.
no sentido de atraí-los pelo amor, de falar ao coração. Porque Paulo sabia que ele estava distante e os judaizantes estavam por lá, todos os dias, visitando um, visitando o outro, conversando com um com o outro, tentando desencaminhá-los. Era uma luta desigual nesse aspecto. Então, a única maneira de Paulo alcançar êxito era argumentar com profundidade, doutrinariamente, mas, ao mesmo tempo, buscar falar ao coração. Tentar tocar o coração daquelas pessoas, para que, dessa forma, relembrando todo o processo, quando eles foram evangelizados por Paulo, eles estivessem bem firme na mente deles, de quem era o pai espiritual daquela igreja, quem os levou a Cristo Jesus, e que o evangelho pregado por Paulo era o genuíno evangelho da graça de Deus. Agora nós vemos uma transição. Na verdade, ele não muda de assunto, mas ele vai usar um argumento que é histórico, né? Ele vai recorrer a alguns personagens do Antigo Testamento para reforçar o argumento que ele está defendendo. E aí, no versículo 21, que marca essa transição, ele diz: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aqui uma importante observação. Algumas pessoas que defendem que é necessário viver debaixo da lei, sob a lei, que é a expressão usada aqui por Paulo no versículo 21, eles entendem assim, que devem viver debaixo da lei porque Deus deu a lei. A aliança de Deus foi feita através das 10 palavras da lei que foram dadas a Israel através de Moisés. Mas essas pessoas esquecem que a aliança de Deus com o homem não começou ali, não foi iniciada ali, foi iniciada muito antes. E é interessante que Paulo não cita Adão ou Noé, com quem Deus fez aliança. Ele vai direto para Abraão, o pai na fé, o patriarca mais antigo do povo hebreu, o primeiro patriarca, na verdade, e cita o seu exemplo, dizendo que Abraão teve 2 filhos, um filho da mulher escrava e outro da livre. A partir daqui, ele começa a se referir, a citar essa história antiga, essa narrativa tão preciosa, que marca uma reafirmação da aliança de Deus com o homem. E essa aliança não estava baseada na lei, mas sim na graça de Deus, até porque a lei veio por Moisés cerca de 400 e poucos anos depois. Então, a partir de agora, ele começa a falar de uma mulher escrava e outra livre, uma aliança feita na carne, uma aliança feita no espírito, a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém cá de baixo, o Monte Sinai e o Monte Sião. Ele começa a fazer esse paralelo para tentar abrir os olhos dos Gálatas. Primeiro ele toca o coração, agora ele quer abrir a mente, os olhos, quer levá-los a pensar, e quer levá-los a pensar com base nas Escrituras, com base na aliança de Deus. Só que ele vai mais além lá atrás, ele não vai apenas até a lei de Moisés, que era o prato cheio para os judaizantes, era o que os judaizantes usavam para tentar convencê-los a se tornarem judeus, a serem circuncidados, a cumprirem todos aqueles rituais, holocaustos, sacrifícios e etc., que caracterizava o povo judeu. Ele vai além, ele vai até Abraão. Versículo 23, ele segue dizendo, mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O objetivo de Paulo é deixar bem claro para os Gálatas
que Deus fez uma promessa e é fiel a essa promessa que ele fez. E essa promessa de Deus para o seu povo, através de Abraão, seu patriarca, ela está de pé. E ela alcança o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo, e não na lei de Moisés. Outro detalhe importante no versículo 23 é essa expressão, o da escrava nasceu segundo a carne. A enfermidade de Paulo, ele faz questão de dizer que foi na carne. Carne ali tem o sentido do corpo físico. Foi uma enfermidade física, que é a expressão também que ele usa aqui no versículo 13. Mas nesse caso aqui, o da escrava nasceu segundo a carne, o sentido do texto aponta para o seguinte: o da escrava nasceu com base no plano humano, num jeito que as pessoas quiseram dar, ficaram impacientes. Deus fez a promessa? Sim, fez a promessa, mas está demorando. E aí? Sara já estava chegando nos seus 90, Abraão já estava quase chegando no 100, e cadê a promessa que não se cumpre? Então, eles quiseram ajudar a Deus, eles quiseram dar um jeito, e o resultado desse jeito foi muita briga, muita guerra, muita confusão, muita contenda, até os nossos dias. Isso se prolongou e deve continuar mais um tempo. O da escrava nasceu segundo a carne. O nome dele é Ismael. Ele representa exatamente esse plano humano, esse plano raso, carnal, esse jeitinho que as pessoas dão para substituir o plano eterno de Deus. Aí depois ele diz, o da livre mediante a promessa. E aí coloca, né, essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, as mães desses meninos, são duas alianças, elas representam essas duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão, é Agar. Essa palavra escravidão será repetida no capítulo 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que de novo? Porque antes de conhecer a Cristo, os gálatas, na condição de gentios, eles eram idólatras, eles eram pagãos, eles viviam debaixo da escravidão do paganismo. Conheceram a Cristo, receberam a liberdade em Cristo Jesus, que é proporcionada pela graça de Deus. Mas agora, diante da pregação dos judaizantes, eles estavam sendo seduzidos a se tornarem judeus. O jugo agora era outro, mas era um jugo de escravidão também. Era o jugo da lei. O jugo resultado da interpretação errada da lei de Deus. A palavra de Deus, quando ela é interpretada de forma errada, ao invés de nos libertar, nos escraviza. Para um rabino, todo texto da Escritura, ele sempre tinha 4 significados. Isso é bem interessante a gente entender, porque o rabino era alguém que se esforçava no estudo das antigas Escrituras, se esforçava para interpretar o texto da forma mais correta possível, e havia 3 sentidos para uma passagem das Escrituras. Peshat significa o sentido literal, aquele que a gente bate o olho, leu e aquilo que entendeu que está ali escrito. Remaz significa, é o significado que é sugerido pelo texto, pelos estudiosos. Derush é o significado implícito, é aquele que exige estudo profundo, investigação daquela passagem. E Sod, que é o sentido alegórico. As iniciais dessas 4 palavras hebraicas, Peshat, Remaz, Derush, Sod, PRDS, são as consoantes da palavra paradisos, de onde veio no português a palavra paraíso.
que é que significa isso para nós? Os rabinos, eles amavam estudar, se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Eles ficavam famosos, muito conhecidos, e conquistavam seguidores, alunos, para a sua escola rabínica. E isso, para eles, era motivo de orgulho, de muita honra, de muitos elogios, né, em Israel. Se alguém conseguia compreender os 4 significados de uma passagem das Escrituras, essa pessoa alcançava a glória do paraíso, como eles diziam. Eles se sentiam plenamente realizados, grandemente reconhecidos. Por que eu estou falando isso? Porque eles valorizavam esses significados, mas especialmente o alegórico. Eles gostavam disso. Falar disso hoje, de método alegórico, no meio presbiteriano reformado, é uma blasfêmia, né? Nós somos adeptos do método histórico-gramatical. A gente pega as palavras e busca entender o sentido das palavras de acordo com o contexto histórico da época. É dessa forma que nós vamos poder fazer a contextualização, transportar aquele sentido original para os nossos dias. A gente chama isso de aplicação, né? E a aplicação tem que ser correta, porque ela vai influenciar a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática, mas se interpretar de forma errada, ela se torna um jugo pesado de carregar, opressor. Aí vira uma espécie de não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. É um jugo pesado, é uma canga, né, que escraviza, que machuca as pessoas, ao invés de promover a liberdade que há em Cristo Jesus. Então, os rabinos tomavam parte do relato histórico do Antigo Testamento e viam nele sentidos ocultos, convincentes em seus dias. Paulo era rabino, e aqui que eu quero chegar. E aqui ele agiu, de certa forma, como rabino. Ele pega um texto do Antigo Testamento e faz essa alegoria. Na verdade, quando nós olhamos hoje, ela tem muito a ver com uma tipificação. O que é isso? Pegar personagens do Antigo Testamento, que são tipos de Cristo, ou são tipos de alguma outra pessoa, ou tipos da aliança de Deus, que é o caso aqui desse texto. Então, nós vemos aqui, por exemplo, Monte Sinai, ou Agar, ou Ismael, que nasceu segundo a carne. Tudo isso aponta para a velha aliança, baseada na lei. Aí, qual é o contraponto? Sara, Jerusalém lá de cima, expressão usada aqui, filhos da promessa, que é o caso de Isaac. Aí aponta para a nova aliança firmada em Cristo Jesus. E Paulo faz questão de dizer no versículo 31, irmãos, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. No versículo 28 ele diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. No 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então ele sempre procura apontar para a aliança, a nova aliança, a aliança definitiva, a aliança eterna, a aliança perfeita, completa e irrevogável, que foi feita com base no sangue de Jesus Cristo, para confrontar a velha aliança. Então, o que é que ele procura mostrar para os Gálatas? Vocês estão fazendo um péssimo negócio. Vocês receberam um presente maravilhoso e estão querendo descartá-lo, abrir mão dele, para receber algo que está ultrapassado, que é um rudimento velho. Vocês estão querendo abrir mão do diploma de 3º grau de vocês para voltar para o Mobral? Não faz sentido isso. Espiritualmente era o que estava acontecendo. Eles tinham a revelação de Deus, das Escrituras Sagradas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a vida no Espírito, com base na graça de Deus, e abrir mão disso para seguir a lei, os rudimentos antigos,
aquelas procissões com os sacerdotes enfeitados, o cheiro do incenso ali subindo e tal. É basicamente isso que ele faz. Ele busca fazer essa comparação para confrontar aquela atitude passiva, tão ruim, adotada pelos Gálatas, de consentir até aquelas pessoas de falarem no meio da igreja, de serem visitados por eles. Então, nós vemos aqui um relato que fala de Abraão e Sara, Agar, Ismael, Isaque, o Monte Sinai, em contraponto, claro, o Monte Sião, isso tudo para mostrar que, para reforçar o argumento de Paulo em favor da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Abraão e Sara eram idosos, não tinham filhos. E Sara fez naqueles dias algo que era comum para a sua época, para a sua cultura. Deu a sua serva, podemos imaginar que era muito mais jovem do que ela. Vemos pelos textos em Gênesis que Abraão não relutou, aliás, o texto diz assim, que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Sara o aconselhou e ele imediatamente concordou com aquele conselho. A gente lembra muito de mamãe Eva e papai Adão. Ela simplesmente propõe e ele, na hora, não há digamos assim, uma argumentação, não há uma conversa, não, ele simplesmente aceita aquela proposta, deita-se com a escrava e gera uma confusão que até hoje não acabou. E tão cedo vai acabar. É incrível, né? Agora, quando nós olhamos para esses relatos, nós precisamos lembrar que tudo isso tem a ver com a nossa vida, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Israel nasceu por impulso da carne, Isaque nasceu como fruto da promessa de Deus. Sara é livre, Agar é escrava. Agar, você lembra que ela desprezou Sara, porque ser estéril naquela cultura era uma grande vergonha, e ela era. Aliás, não só Sara, mas também Rebeca, mulher de Isaque, era estéril. Quem mais? Raquel, mulher de Jacó, era estéril. Mais adiante vamos ver Ana, vamos ver Isabel era estéril, isso. Então nós vamos ver, mas especialmente os 3 primeiros patriarcas, as mulheres eram estéreis. Isso era uma vergonha muito grande. No caso de Sara, ela se consolou cedendo a serva para o seu próprio marido. Era um costume da época, mas era um costume que feria a vontade de Deus, era contrário à promessa de Deus. E o resultado, mais tarde, deixou isso muito claro. Num certo momento, Sara percebeu, isso Isaque já nascido, né? Mas ainda muito pequeno, percebeu que Ismael, filho do seu marido com a escrava, estava caçoando, estava irritando, estava chateando, estava perseguindo. Essa palavra perseguir é usada aqui pelo apóstolo Paulo. Versículo 29 diz: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Veja que interessante, né? Novamente ele usa a expressão, nasceu segundo a carne. Quem era? Era Ismael. Perseguia, ou caçoava, incomodava ao que nasceu segundo o Espírito. Aí ele diz, assim também agora, ele faz aplicação. E ele diz, olha, está acontecendo a mesma coisa. Os judaizantes que confiam na lei para a sua salvação, que estão querendo desviar vocês do genuíno evangelho de Cristo, eles estão me perseguindo. E fazendo isso, estão prejudicando vocês. Porque vocês também são filhos da livre. Vocês são herdeiros da promessa.
de Deus, como eu também o sou. Ele falou isso no versículo 12, lá no início. Contudo, o que diz a Escritura, versículo 30, né? Aí vem uma citação lá de Gênesis também. Gênesis 21, versículo 10. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Sara falou isso com seu marido. Lança fora esse menino. Por quê? Porque estava perseguindo, estava incomodando, estava chateando. Ela perdeu a paciência e diz, olha, bota esse menino para fora. De jeito nenhum ele vai ser herdeiro junto com o meu filho. Sara quis dizer o quê? O meu filho é legítimo. O meu filho nasceu dentro do casamento. O meu filho é fruto da promessa que Deus nos fez, que Deus fez a você. O outro filho não é filho da promessa. Ele não pode ser herdeiro junto com a gente. É incompatível. E aí, a gente lembra, né? O velho Abraão ficou pesaroso, porque afinal de contas era carne da carne dele, era osso dos ossos dele, era filho dele. Ficou pesaroso e Deus disse para ele, olha, não se preocupe com isso que Sara disse, atenda a ela no que ela disse. O que é que Deus quis dizer para Abraão? Ela está certa. Ela pode ter uma motivação errada, ela está com raiva, ela está impaciente, ela está chateada, mas ela está correta. Eles não vão herdar juntos. Não vão. Deus abençoou Ismael, ele cresceu, se tornou flecheiro, um guerreiro valente, conseguiu bens, gerou muitos descendentes, mas não herdou a herança de Abraão. Seguiu o caminho dele, como filho fora da aliança, filho bastardo, fora do casamento de Abraão com Sara. Seguiu o caminho dele. E aí chegamos no versículo 31 que diz, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Vocês estão sendo seduzidos pela velha aliança. Vocês estão sendo seduzidos pelo Monte Sinai, por Agar, por Ismael, filho que nasceu segundo a carne. Vocês estão sendo seduzidos pela escrava, mas nós somos filhos da livre. Quando a gente vê isso aqui, esse pano de fundo, essa narrativa aqui do capítulo 4, fica mais fácil entrarmos no capítulo 5 e termos uma compreensão mais clara do que Paulo estava querendo ensinar, estava querendo alertar, estava exortando ali os Gálatas naqueles dias, uma exortação que vale para nós hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus Cristo pagou um alto preço. Jesus Cristo abriu mão da sua glória, esvaziou-se da sua glória. Veio ao nosso encontro, se fez carne, viveu em nosso meio, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, morreu a morte mais humilhante que havia naqueles dias. Tudo isso para que nós sejamos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, isso não custou nada para nós, mas para Ele custou tudo. Custou a sua glória, custou a sua vida terrena. A vergonha que Ele passou, né, sendo publicamente humilhado, tudo por amor e para nos fazer livres. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Chega de ser escravo. Aquelas pessoas que no passado eram escravas da idolatria, agora estavam flertando com o jugo da lei, correndo sério risco de novamente estarem debaixo de jugo de escravidão, não da idolatria dos pagãos, mas do jugo da religiosidade opressora dos judaizantes que interpretavam a lei de forma equivocada. Então, Paulo recorreu a esse relato e usou para reforçar o seu argumento. Nós vemos claramente o recado aí no versículo 28, vou voltar um pouquinho aqui nele,
Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. E o 31. E assim, irmãos, vejam que 2 vezes ele usa essa palavra, né? Como uma forma de mostrar para eles a sua preocupação, o seu zelo para com eles. Nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. No relato antigo, o filho da escrava perseguia o filho da livre. Isso se repetiu na perseguição de judeus a cristãos. Mas no final, no relato antigo, o filho da escrava foi expulso, não herdou nada daquilo que pertencia por direito ao filho da livre, que era Isaque. O legalista não terá herança da graça de Deus. Quem faz da lei o princípio da sua vida está na posição de escravo, e como tal ele tenta agradar o seu amo, o seu senhor, que é a lei. Quem faz da graça o princípio de sua vida é motivado pelo amor. É uma pessoa livre em Cristo, graças a Cristo Jesus. Amém. Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Está na hora. No versículo 17, que ele fala assim: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Na realidade, é bem isso que o senhor estava falando, aqueles que o tentam atrair, que obsequiar aqui é aqueles que vos seduzem, né? Eles não o fazem sinceramente, mas eles estão querendo apenas afastá-lo do apóstolo Paulo, né? Essa era a intenção deles. Exatamente. Mais alguém? Esse texto aqui, quando fala do filho da escrava, né? Tem umas coisas que a gente fica meio assim, como é que se podemos dizer? Alguém pagando pelos atos dos outros, né? Pelo erro dos outros, né? Que Ismael tinha a ver com o erro do pai e da mãe, né? Que deram aquele jeito, quer dizer, do pai e da madrasta, podemos dizer, né? Arrumaram um jeitinho e no final ele paga a conta, né? Fica um negócio meio sem muito entendimento, né? Porque na verdade ele não teve culpa. É assim a nossa vida também. Às vezes os pais fazem as coisas erradas e os filhos indiretamente pagam a conta, né? O Gálatas 5:1, eu coloquei ali propositalmente, porque na verdade, a transição do capítulo 4 para o 5. No 5, ele vai falar bem a fundo a respeito da liberdade, do perigo que é abrir mão dessa liberdade. Ele vai falar mais adiante sobre essa luta interior no coração da gente, no nosso íntimo, que é a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, o versículo 1, ele encaixa com perfeição na narrativa anterior e na narrativa posterior. Se eu pregar um sermão, eu posso fazer da forma como fiz hoje, colocando o último versículo, né, começando lá no versículo 12 do capítulo 4, indo até 5, versículo 1. Ou então, como eu já fiz em outras oportunidades, pregando Gálatas 5, de 1 a 12. Ele encaixa perfeitamente. Ele faz essa ligação, esse elo que une uma narrativa com uma outra. Na verdade, é como se a narrativa não fosse interrompida. O assunto continua sendo o mesmo, ainda que seja abordado de uma forma um pouquinho diferente. Aliás, o versículo 5 pode ser considerado como um texto áureo na própria carta, porque a carta fala da nossa liberdade em Cristo, a liberdade da graça de Deus na nossa vida. Por isso, essa expressão assim, essa dobradiça, ela faz a transição do 4 para o 5, mas faz isso de uma forma assim muito suave. Se houvesse tempo e a gente continuasse capítulo 5 adentro, daria certo tranquilamente por causa disso. Porque o versículo 1 faz mesmo naturalmente essa transição aí.
Ok, irmãos? Com relação ao que foi colocado pelo nosso irmão, presbítero Divaldo, a gente vê que quando a gente estuda sobre os decretos de Deus, a soberania de Deus, a gente percebe que Isaque foi escolhido por Deus para ser o filho da promessa. Mas por que ele? Não sabemos. A única pista que a gente tem é que Deus exercitou a sua vontade no seu plano eterno. Aprove a ele que fosse dessa forma. Da mesma forma, a gente olha para nós e pergunta assim: por que nós? Por que um irmão meu que não quer saber do Evangelho, né, tem uma vida totalmente desregrada, por que Deus não escolheu ele e escolheu a mim? Não sei, aprove a Deus, simplesmente isso. Deus exerceu a sua liberdade de decisão. Ele fez uma escolha, ele me escolheu. Para mim, a atitude do meu coração deve ser de humildade, de eterna gratidão. Por essa razão mesmo, eu sempre compartilho que é muito estranho um crente viver murmurando. Porque o que ele já recebeu de Deus, ele já recebeu a vida eterna, ele já tem a certeza da sua salvação. Qualquer coisa que venha como bênção material, como uma bênção terrena, é algo a mais que Deus está concedendo, fruto da sua misericórdia e de acordo com o seu plano eterno. Mas o maior presente que alguém podia receber, eu já recebi, você já recebeu, e isso através de Jesus Cristo. Nós temos essa liberdade em Cristo, fruto do sacrifício perfeito da cruz. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo de estudo da sua palavra. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse estudo agora, Senhor, que nós tivemos, Senhor, com orientação de Ti, Senhor, nosso pastor, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje aprendemos, Senhor, e damos graças, Senhor, porque nós não somos escravos desse mundo, Senhor, mas, Senhor, nos deu o privilégio, Senhor, estarmos louvando a Ti, Senhor, honrando a Ti, Senhor, sempre agradecendo, Senhor, ao sacrifício imerecido que nós obtivemos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti, ó Pai, esteja com as nossas vidas, Senhor, esteja, Senhor, com o nosso pastor, Senhor, continue dando a ele sabedoria e graça, Senhor, para nos estar nos orientando, Senhor. É que eu peço também, Senhor, pela volta aos nossos lares, Senhor, esteja conosco ao decorrer dessa semana, Senhor, e que esses trabalhos, Senhor, como o culto de domingo, Senhor, culto, Senhor, que vamos ter, Senhor, possa ser tudo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém.